Beleza, pessoal? Meu nome é Tiago Carvalho, bem-vindo ao seu canal Me Ajuda Medicina. E na aula de hoje vamos falar sobre o transtorno do espectro autista. Pessoal, essa aula ela foi ministrada através de um seminário em sala de aula. A minha equipe estava composta por Rodrigo Pauletti, Mariana Pinto e o Lucas Bittencourt. E essa aula é um recorte da nossa aula completa. Nesta aula nós iremos abordar sobre o acompanhamento e o tratamento das crianças que são diagnosticadas com autismo. Uma aula muito boa. Beleza, pessoal? E se você chegou aqui no nosso canal, deixa aquele like para valorizar o nosso trabalho que está sendo entregue para você de forma gratuita. E se até o final da aula a gente conseguir lhe ajudar, se inscreve. E se você quiser ter acesso à aula completa ou a outras partes da aula, coloca aí aquela hashtag quero aula completa, que aí eu vou fazer os recortes e irei colocando aqui no nosso canal. Beleza, pessoal? Agora vamos para a aula. O paciente com TEA, ele tem que passar por um projeto terapêutico singular, né? Que é dirigida especificadamente para aquele paciente, né? Então, é um tratamento individualizado, com base na avaliação da necessidade do indivíduo, que serão abordados no instinto de melhora da qualidade, autonomia, independência e inserção social desse paciente, né? Você imagina que uma criança com 2 anos, a interação dela pode estar diminuída, mas não vai começar a ter processos de falta de desenvolvimento nessa criança, né? Mas não vai ser tão gritante como um paciente já adolescente, por exemplo. Deve ser elaborado pela equipe multiprofissional, né? Eu falaria até interdisciplinar, usando os instrumentos necessários para tratamento dessa criança, adolescente ou adulto, né? E a equipe multiprofissional consegue melhorar os resultados das condutas individuais em relação à escola, em relação aos pais e ao meio social que essa criança ou esse adulto vive, né? Treinando ele, a família e a escola de onde ele veio. Essa é a terapia mais adequada, né? Então, é muito importante que o médico da família, por pegar essa criança aí na puericultura, tem uma posição privilegiada para fazer o diagnóstico. Vai se dar o diagnóstico precoce, né, que traz uma intervenção precoce nesse processo aí. Vai ter uma melhoria substancial no desenvolvimento futuro desse paciente, né, dando um extremo impacto à família, à sociedade, né, essa pessoa. E como eu falei para vocês, o médico da família, ele tem um papel no diagnóstico, no tratamento e no processo de encaminhamento dessa criança também. E também a adaptação com a família. Para que o médico da família seja capaz de prestar melhores cuidados, tanto nessa criança como nessa família, deve ser conhecer os sinais e sintomas, como a terapia existente, né? Mostrar sempre vigilante de comorbidades, né? Que esse paciente pode vir com TDAH, com epilepsia, agressividade, e aí a gente vai abordar tanto na parte terapêutica como a parte medicamentosa que os colegas vão falar. Convulsão, né? Falta de sono, que essa criança às vezes tem um sono aumentado, às vezes tem um sono diminuído. A criança diagnosticada com transtorno de desenvolvimento deve ser considerada a criança com necessidades especiais, né? Então, a gente tem que ter um olhar atento também com essa criança lá na escola. Por quê? Porque essa criança precisa de um acompanhamento mais de perto. Então, o objetivo terapêutico, ele é interdisciplinar, né? Com união da estratégia, do CAPS e, né, que é quando tem, né? O CRAS e a escola, né? Aí a gente busca promoção de melhor qualidade de vida, autonomia, independência, né? Inserção social na escola e laboral, né? Porque os pais vão falecer e essa criança vai ficar aí para o mundo. Então, ele tem que aprender a se adaptar a, com TEA à vida social, né?
identificar habilidades aumentadas, às vezes, que essa criança tem, ou preservadas, potencializar esses processos, ligados sempre à capacidade que esse paciente tem de comprometimento ou de superdotação, que pode acontecer. Compreender o funcionamento individual de cada um desses pacientes, respeitando o limite e as suas possibilidades de desenvolvimento, né, como toda terapia, né? Elaborar e desenvolver programas individualizados de aprendizagem, novas habilidades, aplicando repertórios de potencialização do comportamento, né, ou adaptação dos maus funcionamentos, desenvolver melhor habilidades de autocuidado, proporcionando maior autonomia, né, para ele mesmo fazer sem muita ajuda também de outras pessoas, né? Desenvolver habilidades sociais, então interações, né? Esse mecanismo é importantíssimo porque vamos colocar em maneiras práticas. Às vezes uma pessoa é muito inteligente, só que não consegue parar no emprego porque não tem essa interação social como uma pessoa típica teria, né? Melhorar a qualidade padrão de comunicação, como eu falei para vocês, seja quando ele não é verbal, né, ou quando ele é verbal, alguns recursos adicionais que alguns terapeutas específicos podem fazer com essas crianças, né, ou com esses adultos, né. Então, tem uns tablets, tem uns recursos de papelzinho. Interessante depois vocês colocarem na internet as crianças falando com um tablet. Eles não falam, mas eles apertam os botões e falam com a pessoa que está ali com ela, né? Melhorando o repertório, né? Adaptando ao processo de interação social, aquisição de novas habilidades, controlar as agitações psicomotoras, comportamento de autoagressão, né? É interessante também, inicialmente, antes desse processo de terapia, ter uma conversa bem legal com os pais. Por quê? Porque os pais precisam entender esse processo, porque o pai, não digo a mãe, o pai, quando descobrem que a criança tem algum processo aí, eles vão embora e abandonam a mãe com essa criança. Promover um processo de adaptação dessa família com essa criança especial. E, como eu falei para vocês, a inter-relação com todos os profissionais que estão envolvidos com essa criança, para o desenvolvimento dela. O PTS deve ser realizado periodicamente, a cada 6 meses, possibilitando identificar áreas de desenvolvimento e adaptação e planejando o tratamento melhor, considerando não só a reavaliação desses pacientes pela equipe, mas também a necessidade de melhora trazidas pelos familiares e os cuidadores. Abordagem psicodinâmica apresenta evidências empíricas que têm importância na contribuição para o cuidado das questões emocionais, principalmente dos adolescentes e adultos, com a linguagem funcional preservada, no cuidado da família e do cuidador. O cuidado da família, principalmente nos momentos de diagnóstico, como eu falei para vocês, pode facilitar a aceitação ou a adesão no tratamento como um todo da terapia com o fono. Essa é um carro-chefe do desenvolvimento dessa criança. Então, o que vem buscar com a terapia fonoaudióloga? Melhora da comunicação, aumento da autonomia dessa criança, melhora na qualidade de vida e a inclusão social, reforço positivo, uso de dispositivos, como eu falei para você, tablet, o papelzinho, a cadernetinha com as figuras. É crucial, né, que é a comunicação e o envolvimento familiar nesse processo, a integração com outras terapias. E o objetivo ao longo prazo é o foco da melhora da comunicação funcional, podendo incluir habilidades expressas e necessidades de participação e interação social e compreender as instruções dadas pelo profissional. Como eu falei para vocês, o uso lá do tablet, tá vendo? O profissional treina a criança a usar esse meio para se comunicar, né? E muita gente vê o uso de figuras, usa um cordãozinho que tem várias figuras para ele se comunicar. Então, há adaptação nesse processo aí. E é como eu falei para vocês, aprimoramento da capacidade comunicativa, né? Então, qual o processo desse treinamento, né? A primeira fase, a criança entrega um cartão de imagem de um item que deseja receber em troca
por outro item, né? Na segunda fase, ainda utilizando figuras únicas para trocar ambientes variados, né? Então, a relação daquele processo com o ambiente. Na terceira fase, a criança poderá escolher entre as figuras, ou duas figuras. Na quarta fase, a realização de construção de frases combinadas e com variedades de figuras. Na quinta fase, deve-se incluir as frases, usos de pronomes objetivos ou verbos, né? Na sexta fase, a criança aprende a responder perguntas simples, e na sétima fase, a criança aprende a fazer comentários, pergunta, dar respostas. Esse processo ele pode se parar dependendo do grau de intelectualidade da criança, do grau de maturidade da criança, ou pode avançar. Por isso que é interessante a gente fazer o diagnóstico precoce dessa criança para desenvolver ela, né? Então, a gente entra aqui na parte da abordagem multiprofissional e tecnologias do cuidado. Na verdade, já entramos, né? Nosso trabalho foi dividido na apresentação geral, diagnóstico e essa parte terapêutica no geral, como o Rodrigo já falou, da parte de fonoaudiologia, que é carro-chefe, importantíssima. Eu vou citar as restantes, né? Então, o objetivo geral desse trabalho é justamente minimizar as dificuldades e as angústias. A gente não vai colocar o paciente numa casinha, retirar a sua personalidade, mas sim ensinar, ampliar a capacidade de aprendizagem, aprender a lidar para se encaixar melhor e sofrer menos com as comorbidades associadas, melhorar o convívio social, e isso dentro da capacidade, da condição de cada um. Então, permitir localizar as fragilidades na troca emocional, afetiva, perceber o que causa isolamento, como fazer com que o convívio, no geral, seja mais confortável para o paciente. Então, a gente precisa, muito importante, incluir a família a todo momento, né? Não exigindo aqui, como está posto, que haja como terapeuta, mas todo o trabalho vai ter que ser continuado em casa, para que vire um hábito. Então, nós temos aqui de exemplo a psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, que já foi citada, fisioterapia e terapia ocupacional, que são todos profissionais imprescindíveis para poder fazer essa linha de cuidado, que é totalmente multiprofissional. A parte da psicologia é justamente fazer com que o paciente cria uma autonomia para conseguir lidar com as suas situações, uma capacidade de criar a partir da dificuldade, criar soluções próprias. E vai utilizar como tripé a dificuldade de interação, problemas de comunicação, interesses restritos e repetitivos, tudo que prejudique o dia a dia da pessoa para conseguir ter um caminhar mais leve. A gente traz muito interessante aqui o papel da psicopedagogia e da psicomotricidade. Na psicopedagogia, né, a gente vai falar um pouquinho disso para relacionar bem com o CAPS-I também, como o Rodrigo já falou ali do PTS, que vai ser importantíssimo para a gente falar no CAPS-I. A psicopedagogia é um campo que vai focar em identificar e solucionar problemas no desenvolvimento cognitivo, na dificuldade daquele aluno de assimilar certos conteúdos. Então, é um profissional que tem que estar sempre, no caso do CAPS-I, que consegue fazer esse intercâmbio, né, com os profissionais, o psicólogo, o psiquiatra, para conseguir fazer essa associação, que é muito importante do acompanhamento dessa criança. A gente está falando de criança o tempo todo para poder enfatizar a importância do diagnóstico precoce para que consiga fazer esse acompanhamento desde o início. Mas a gente tem que dar importância também para o diagnóstico mesmo que tardio, o que às vezes acontece muito, principalmente se tratando quando já passa para a fase de adolescência, para mulheres que geralmente são identificadas mais tardiamente. Não, só para mostrar que a gente não está deixando de lado, só que trazendo essa importância para o acompanhamento desde o início. E também na questão da fisioterapia é importantíssima porque a gente vai partir de uma visão holística do ser humano, né? Trazendo ali a psicomotricidade para integrar as funções cognitivas, socioemocionais, psicolinguísticas, motoras, para poder ampliar essa capacidade no contexto psicossocial. Porque a pessoa com TEA, ela tem alterações, pode haver alterações da cognição, geralmente tem alterações perceptivas, psicomotoras. Essas adaptações, é importante a gente trabalhar com essas adaptações de movimentos corporais, porque a própria percepção da pessoa com TEA pode ser alterada. A forma com que ela se percebe, a noção espacial, de lateralidade, de equilíbrio, o próprio tônus, a pessoa pode ter hipotonia ou uma hipertonia. Então, é importantíssimo que isso seja lidado desde criança. Então,
qual é o momento de encaminhar para fisioterapia? Logo no momento do diagnóstico, você já pode encaminhar para fazer esse acompanhamento para conseguir trabalhar melhor essa coordenação motora, organização espacial e temporal. Então, não perder tempo, isso vai auxiliar o projeto de maneira integral, né? Então, visão holística. Agora, aqui, muito importante da gente falar o papel da terapia ocupacional no TEA. Como está aqui, a gente tem a terapia ocupacional como esse recurso terapêutico trabalhando a ocupação, né? É o desempenho, a terapia ocupacional, ela trata do desempenho da pessoa nas ocupações, nas atividades de vida diária, de como ela vai conseguir, utilizando essas atividades de vida diária como práticas, como hábitos, tanto dentro do consultório, durante a consulta com o profissional, quanto que vai sendo trabalhado em casa, no trabalho, na escola, nas atividades de lazer. Então, o objetivo é identificar as limitações, as inadequações da pessoa no ambiente que ela está inserida. Então, o objetivo é sempre trazer o que está associado ao dia a dia, no caso da criança, qual a ocupação da criança? É brincar. E brincar está associado à aquisição de habilidades motoras, cognitivas, e você vai identificar se está adequado para a idade, verificar o que está alterado e depois trabalhar essa coordenação motora grossa, fina, seja no ato de correr, para ver se não tem alteração da marcha, chutar uma bola, segurar um lápis, abotoar a roupa. Isso também vai muito de encontro com as questões sensoriais. Então, a terapia ocupacional também trabalha muito com a parte de integração sensorial, porque, como eu falei, da mesma forma que a percepção do próprio é alterada, tem muitos prejuízos relacionados ao processamento sensorial. Algumas texturas, alguns barulhos podem ser, para os neurotípicos, podem não ter efeito nenhum, e para as pessoas com TEA, podem surgir um efeito muito negativo, pode ser até doloroso. Então, a gente vai trabalhar com essa integração sensorial, no caso do terapeuta ocupacional. Ele vai trabalhar para diminuir esses níveis de irritabilidade, vai trabalhar para melhorar a sustentação da atenção, equilíbrio durante atividades, vai incrementar um repertório de respostas adaptativas, como a própria estereotipia, ecolalia, são atividades que podem surgir de uma forma de regulação do que a pessoa com TEA está sentindo. Então, até processos agora nocivos, né, como a autoagressão, podem estar ali numa tentativa de autorregulação. Então, o terapeuta ocupacional ele vai trabalhar para trazer um repertório de respostas adaptativas que não sejam nocivas. Então, sempre tentando trabalhar para reduzir esses comportamentos de autoagressão, como a gente viu que que estava no nosso caso clínico. Então, e além disso, diminuir problemas de coordenação e planejamento motor. Então, tratando de tudo isso, é para a gente entender que mesmo existem sim os pacientes com TEA, não são todos, né? Que têm uma superdotação, que não são todos, geralmente isso é bem expresso na mídia, mas são diferentes mesmo nos níveis de suporte, podem estar no mesmo nível de suporte, mas ter níveis de habilidade diferentes também quanto a isso. E para a gente entender que mesmo que haja essa alta habilidade cognitiva, amarrar um tênis, se alimentar, pode ser muito complexo. Então, a gente tem que estar atento a essas situações, né? É de partir o coração ver um paciente se agredir por não entender, não saber lidar com o que está sentindo, ou ver um jovem que não consegue, que se sente isolado da sociedade, porque não há uma conscientização. Outra coisa que a gente precisa trabalhar, assim, como profissional de saúde, para aumentar essa conscientização, para tentar mitigar o capacitismo que existe, né? E é de partir o coração não saber se aquele paciente também. O que vai ser dele quando o tutor, a pessoa que está ali dando suporte, se for, né? Então, a gente precisa ter esses profissionais muito bem entrosados, trabalhando para poder trazer também um grau maior de independência, né? Então, aqui mostrando a importância do terapeuta ocupacional, né, para avaliar, intervir no que for necessário, não para mudar a pessoa, mas para melhorar a atividade de vida diária, para melhorar a atividade produtiva, descobrir alguma forma de lazer, né? Então, quando os pais ou responsáveis de crianças com diagnóstico devem procurar um terapeuta ocupacional? Do momento do diagnóstico o mais precoce possível, justamente para poder avaliar essas habilidades em idades precoces e por conta da neuroplasticidade, né, que vai acontecendo, que a gente vai conseguir melhor trazer essa adaptação. E muitas vezes, esses sinais só são conscientemente identificáveis tardiamente ao compasso da exigência e do contraste social que podem trazer muito mais malefícios, né? Então, é importante a gente, como profissional de saúde, estar sempre atento aos sinais e sintomas que já foram citados para conseguir identificar o mais cedo possível. E quais as principais recomendações que você pode oferecer aos pais? Fazer a adesão ao tratamento junto do filho, da filha, procurar os profissionais especializados e seguir as orientações. E
de trazer essa relação de proximidade, contar uma história, mesmo que não preste atenção, fazer um hábito diário para estimular aquela criança, ajudar a vestir, brincar, porque as mesmas coisas que o terapeuta ocupacional vai estar fazendo no consultório devem ser continuadas em casa. Ah, e outra muito interessante também, essa terapia ABA, que é uma coisa nova também, aplicada por psicólogos, Applied Behavioral Analysis, que é uma análise de comportamento aplicada. É parecido com a terapia ocupacional, mas ela junta umas técnicas um pouco mais novas, mais eficazes para modificação de comportamento no TEA. É, adaptado ao modelo da criança também, as brincadeiras que ela faz, a escola, e vai romper com a repetição chamada engessada de comportamentos. Ele vai para uma abordagem mais naturalista, favorecendo a motivação e a vontade de interagir, né? Para justamente estimular esse desejo de interagir, com contato visual, interação, tentando trazer uma imitação, né? Então é dividido eles entendem como uma zona de conforto, uma zona de aprendizagem e uma zona de desregulação na pessoa com TEA. E tentam colocar entre a zona de conforto e a zona de aprendizagem, fugir da zona de desregulação, porque eles entendem que essas áreas da vontade, se a atividade que é proposta é invasiva ou chata demais, você tira a motivação e perde o vínculo. Então é importante fazer a manutenção dessa zona de estimulação para poder reduzir comportamentos não adaptativos, estereotipias que causem algum problema, agressividade, sempre tentando diminuir. E agora, importantíssima abordagem familiar. Essa nuvem de ideias é de um artigo que eu peguei, que está lá no final também, depois que vocês consultarem, que são palavras que os pais de das crianças que foram diagnosticadas com autismo, o que eles diziam era para escolher uma palavra e colocar na nuvem. E a maioria colocou diagnóstico, dificuldade, acreditar, problema, aceitar, que era difícil, conseguir, descobrir e difícil, que é uma palavra central. Então, a primeira coisa é a gente identificar se existe um apoio familiar, qual é o grau de dependência associado, se existe algum grau de infantilização, que isso também prejudica a independência e é muito comum de acontecer. E a gente saber agora conseguir entender que tem sim uma diminuição, pode haver da vida social, da família, vai exigir uma atenção maior, tem um risco de dissolução do núcleo familiar, como o Rodrigo já citou. Geralmente tem essa questão do pai evadir da família quando chega um momento de diagnóstico e o risco de desenvolvimento de quadros depressivos como comorbidade. Então, aqui, rapidinho, não vou me estender, mas eu recomendo muito essas duas séries, a Typical e Uma Advogada Extraordinária, ambos têm na Netflix, que vão falar justamente dessas famílias que não são normativas. O Sam, na primeira série, ele é um adolescente, inclusive tem superdotação, tem hiperfoco em pinguins, no caso, e mostra todas essas nuances da mãe, que ela tem que se debruçar completamente sobre o filho, e ela acaba ficando sobrecarregada também. Tem um momento que o pai, ele sai de casa, aí depois ele retorna, fala de toda a questão da irmã mais nova, que acaba tendo que assumir um papel de responsabilidade também, e tudo isso, às vezes, e no final, gera uma sobrecarga para ela. Então, mostra todas essas nuances, mostrando que a gente também tem que estar atento ao núcleo familiar, como ele está se desenvolvendo, como ele está lidando com a situação. E na advogada extraordinária, que ela tem TEA também, e é uma advogada, e é interessante que a forma, ela não falava nenhuma palavra até citar o Código Penal para o pai dela, que é advogado. E foi a forma que foi identificada que era o formato de aprendizado dela. Ela aprendeu lendo os livros do pai dela em casa. E mostra toda essa relação também da questão do pai, que são só os dois, que ele se sente sozinho, até se sente, mostra uma parte que ela pergunta pra ele como ele dá com uma pessoa com TEA, e ele fala que às vezes se sente sozinho porque acha que ela não liga pra ele, mas depois isso vai sendo resolvido, tudo isso vai sendo desenvolvido ao longo da série, mas é só uma recomendação, só uma ilustração aqui que fica pra vocês. E aqui, como a gente já veio falando, precisa ficar atento também aos níveis de suporte, né? Que estão ali mesmo para mostrar o nível de independência, nível de prejuízo que existe da comunicação, da superação de obstáculos, do planejamento, da resolução de problemas, né? Então, o nível 1 ali exigindo o apoio, o nível 2 exigindo um apoio mais substancial e o nível 3 muito substancial. E mesmo assim, mesmo não é que estejam divididos em caixinhas, mostra ali o nível de apoio. O espectro é gigantesco, mesmo dentro de cada nível. Pode passar, por favor. Então, o que deve guiar a abordagem familiar? O acolhimento, principalmente,
vinculação, para que tenha aquela relação médico-paciente bem sólida, orientação aos familiares acerca do amparo de crise, identificação do risco. Isso aqui também é um fluxograma ali do CAPS-I, né? Acolhimento, vinculação, identificação de risco, sinalização se necessitar de comportamento que a gente está identificando como nocivo, informação acerca dos direitos dos pacientes, estímulo ao desenvolvimento de atividades e habilidades em casa, como já foi dito, e orientação e encaminhamentos para os especialistas, né, que vão fazer esse cuidado integral. Bom, então chegamos ao ponto de um tratamento medicamentoso e em que situações a gente lançaria a mão de psicofármacos para pessoas com TEA. Então, a intenção aqui seria justamente melhorar as condutas indesejadas para facilitar toda a intervenção que a gente já falou e otimizar toda a integração social desse paciente para gerar ali tanto uma melhor qualidade de vida para ele quanto para as pessoas do convívio dele. Então, o que você tem que se explicitar quando a gente decide optar por lançar a mão de um psicofármaco? Então, primeiro, realmente dizer que não existe cura para o TEA, porque o TEA não é uma doença, mas existem comorbidades associadas que podem ser reduzidas para que se facilite toda a intervenção terapêutica do paciente. Então, é fundamental explicar ali claramente o uso da droga, o motivo da utilização da droga para quem vai receber e, óbvio, na capacidade de compreensão desse paciente, para a família, para os cuidadores e para a equipe de intervenção em si, e, óbvio, fazendo um consenso em relação a toda a questão interdisciplinar. E é muito importante também expressar quais seriam os efeitos colaterais indesejados dessa droga possíveis, para que aparecendo esses efeitos colaterais, não se cesse de imediato a medicação e que se busque novamente o médico para uma regulagem de dose ou para uma troca de medicação. Então, além disso, também monitorar a resposta do paciente à droga. Então, dentro das comorbidades, a gente vai ter ali a agressividade, a irritabilidade e as autoinjúrias que já foram ditas. Então, a gente vai ter ali a classe dos antipsicóticos atípicos, geralmente sendo utilizados, que são os mais estabelecidos ali, a risperidona e o aripiprazol. Eles são os únicos medicamentos que eles têm indicação do FDA para os sintomas relacionados ao TEA. E aí a gente vai falar um pouquinho da risperidona, que seria um antagonista seletivo das monoaminas. E um antagonista também ali dos receptores de 5-HT2A e D2, que já foram muito bem explicados pela doutora Fernanda na semana passada. E ali o tratamento é realmente visando a irritabilidade, os acessos de raiva, de auto e heteroagressão e as mudanças de humor repentina, e vai ser utilizado ali para crianças de 5 a 16 anos, numa dose máxima diária recomendada de até 3 miligramas dia, tá? Os efeitos colaterais eles vão incluir aumento de peso, sedação, instabilidade, visão turva, prisão de ventre, enurese, retenção urinária, salivação, fadiga, hiperglicemia, alongamento do intervalo QT, e aqui a gente tem um asterisco, porque é importante que se rode um eletro nesse paciente antes de iniciar a risperidona, porque se ele já tiver um intervalo QT prolongado ou tiver síndrome de Timothy, isso pode causar síncope nesse paciente com comprometimento sério de vida, também de cinesia tardia, síndrome neuroléptica maligna e alguns outros efeitos colaterais. Já no aripiprazol, a gente tem as mesmas funcionalidades da risperidona, é também aprovada pelo FDA, como eu disse, são as duas drogas mais utilizadas, né, em crianças de 6 a 17 anos. Então, todas as doses de aripiprazol se associaram ali com uma melhoria significativa em comparação ao placebo, e além disso, ela também pode ser útil em relação à hiperatividade e às condutas estereotipadas. Já nos efeitos colaterais, eles vão ser similares ali à da risperidona, porém um pouquinho menos severos. Alguns outros psicóticos atípicos que não são aprovados pelo FDA, que não deram resultados tão convincentes, seriam a olanzapina e a ziprasidona. A quetiapina acabou não se mostrando útil nos estudos que foram revisados. E, além disso, o canabidiol tem se mostrado útil em alguns estudos em andamento. Algumas outras drogas, e aí anticonvulsivantes, valproato de sódio e a gabapentina, eles têm evidência para melhora de labilidade de humor e agressividade. Os alfa-2 agonistas, como a clonidina, que vai reduzir ali a impulsividade e a desatenção e a hiperatividade, ela vai ter ali o efeito sedativo, e é importante que a gente se atente que é um antipertensivo, então ele pode causar hipotensão, e com uma retirada abrupta ela pode causar hipertensão rebote. Além disso, como já foi dito também,
Os pacientes com TEA geralmente têm muitos distúrbios relacionados ao sono, então pode apresentar ali a insônia, o aumento da latência do sono ou sono fragmentado. Então, geralmente é utilizada a melatonina, foi o que a gente mais viu. Então, descartando fatores ambientais ali, se lança a mão da melatonina em até 6 miligramas noite. Algumas outras alternativas seriam a rameltiona, que aí auxiliaria ali no início do sono, e a tasimeltiona, que auxiliaria na fragmentação do sono. Todos eles são agonistas sintéticos da melatonina. Beleza, pessoal? Então a nossa aula chega ao fim. Fantástico, pessoal aí, né? Manda muito bem. Vou chamar eles para fazerem parte aqui do nosso canal também. O que é que vocês acham? Então, pessoal, esse foi um recorte da aula. Se vocês quiserem que eu poste aqui a aula completa, deixa aquela hashtag quero a aula completa, que eu irei disponibilizar para vocês os outros tópicos muito importantes sobre o transtorno do espectro autista, onde nós abordamos também sobre a fisiopatologia, sinais e sintomas, diagnóstico. Beleza, pessoal? E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas também de muito estudo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.